Oi, YouTube. Solta meu documentário nessa porra. Oi, eu me chamo Vinícius Porcel. Bem-vindo ao meu canal Vi Porcel. Coisas estranhas acontecem aqui. Todo dia eu estarei postando vídeos às 8 horas. Eu vou estar avisando também no meu Instagram, então se puder me siga lá, Vi Porcel. Às vezes eu posso postar antes ou um pouquinho depois. Esse canal é voltado para casos criminais, desaparecimentos misteriosos, macabras e coisas voltadas para esse nicho. E a partir de hoje vocês vão ter que se acostumar a ver esse rostinho aqui todo santo dia. É claro, se vocês optarem por isso, né? Eu espero que sim. Bom, se vocês optarem por ativar o sininho, ele vai estar avisando vocês aí quando chegar o vídeo novo, beleza? No canal vai estar uma fotinho minha. É só clicar lá que já se inscreve. Tu não precisa nem sair do vídeo. Ou esperar o vídeo acabar. Só clica lá, já se inscreve rapidinho e ó. Tamo junto. Se tu curtir, dá aquele like pra me ajudar a alcançar mais pessoas, beleza? E compartilha com quem você sabe que vai gostar do canal, ok? Bom, é isso, eu já falei demais, deu pra gente se conhecer um pouquinho, né? Com o tempo a gente vai se conhecendo melhor. Bora lá pro caso de hoje. Ah, e eu já adianto. O primeiro vídeo do canal vai ser um documentário, que eu vou estar trazendo quase toda semana um documentário. O primeiro episódio vem amanhã, dos vídeos mais curtos, beleza? Hoje documentário. Vamos começar com tudo, hein? Bora lá. Maiores mistérios da criminologia americana, marcado por erros investigativos e teorias conflitantes. JonBenét Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia. Ela é filha de JonBenét Ramsey, um empresário de tecnologia bem-sucedido, e Patricia Patsy Ramsey, ex-Miss West Virginia. Tinha um irmão 3 anos mais velho, Burke. E é bom frisar que a estrutura familiar de John Ramsey era dividida entre seu primeiro casamento e o segundo com Patsy. JonBenét tinha ao todo 4 irmãos, 3 por parte do pai e o irmão biológico completo, o Burke. Então, os irmãos da JonBenét são Burke Ramsey, o irmão biológico dela, que é filho do John e da Patsy Ramsey, uma filha chamada Elizabeth Pat Ramsey, meia-irmã da JonBenét. Ela foi filha do primeiro casamento do John com a Lucinda Pasque. Antes da JonBenét, a família Ramsey já havia passado por uma perda traumática. Ela morreu em acidente de carro em 92, aos 22 anos, 4 anos antes do crime de JonBenét. O acidente. Em 8 de janeiro de 92, em Burr Ridge, Illinois, o namorado de Elizabeth dirigia um BMW que perdeu o controle em uma pista molhada e colidiu com um caminhão de padaria durante uma tempestade. Ambos morreram no local. Houve uma investigação posterior, após a morte da JonBenét em 96, a polícia de Boulder reabriu os arquivos da Elizabeth para verificar se havia alguma conexão padrão, mas confirmou que foi um acidente fatal. Ela tem outra irmã chamada Melinda Ramsey, filha também do primeiro casamento do Joe, e na época da JonBenét, Melinda já era adulta e morava na Geórgia. Ela foi uma das maiores defensoras da inocência do pai da Patsy, aparecendo em diversas entrevistas para limpar o nome da família. E o irmão Joe Andrew Ramsey, relação também do primeiro casamento do Joe, ele é hoje a figura mais ativa na família pela busca do assassino. John Andrew usa as redes sociais e participa de podcasts e eventos de true crime para pressionar a polícia de Boulder a realizar os retestes de DNA e utilizar a genealogia genética. Ele estava em Atlanta na noite do crime. A gente vai falar bastante sobre esse reteste e também sobre esse negócio de utilizar a genealogia genética, sabe? Vocês vão entender. Bom, e a JonBenét? Vamos falar do JonBenét. Ele era uma estrela mirim. Aos 6 anos, JonBenét já era uma rainha de concursos de beleza infantil, acumulando títulos como Little Miss Colorado e National Tiny Miss Beauty. A família vivia em uma mansão em Boulder, no Colorado, e era vista como o ideal americano de riqueza e sucesso. A noite do crime, 25 e 26 de dezembro de 96. Na manhã de 26 de dezembro, após as festividades de Natal, Patsy relatou ter encontrado uma carta de resgate de 2,5 páginas na escada de casa. O bilhete pedia exatos $118 mil, o mesmo valor que John havia recebido como bônus.
O conteúdo da carta de resgate. A carta tinha 2,5 páginas e foi escrita em um bloco de notas da própria Patsy. Bom, a identidade do autor, né? Afirma ser de uma pequena facção estrangeira e assina como SBTC. E o valor pedido de $118 mil, com instruções específicas sobre o tamanho da maleta e o horário da entrega, entre 8 e 10 da manhã, dizia que a Joe Biden seria decapitada se a polícia fosse chamada ou se o dinheiro fosse marcado. Algumas das frases marcantes disso daí na carta foram: não tente ser esperto, Joe. Use seu bom senso sulista. E Vitória, SBTC. A emergência às 5h52 da manhã foi feita pela Patsy e é um dos pontos mais analisados por especialistas em comportamento. No começo da ligação, a Patsy grita: temos um sequestro, apresse-se por favor. Ela informa o endereço 755 15th Street e diz que encontrou um bilhete de resgate e que sua filha de 6 anos desapareceu. O encerramento suspeito da ligação ocorre quando a Patsy encerra a chamada abruptamente. Gravações com áudio aprimorado sugerem que após ela acreditar ter desligado, se ouviu uma conversa ao fundo. O Joe dizia: não estamos falando com você, supostamente para o filho Burke. A Patsy: oh meu Jesus, oh meu Jesus. E o Burke, porque aparentava ser uma voz de criança: o que você encontrou? E em nota, eles sempre afirmaram que o Burke estava dormindo durante a ligação. A cena do crime foi contaminada. Os policiais permitiram que amigos, familiares circulassem tudo pela casa, o que destruiu possíveis provas periciais. Por volta de 1 da tarde, orientado por um policial a procurar pistas, o John encontrou o corpo da Joe Biden no porão. Ele removeu o corpo e o levou para o andar de cima, comprometendo ainda mais a cena. Uma cagada aí antológica, né? Durante a coleta de evidências e a autópsia, foi declarada a causa da morte como estrangulamento por um garrote e traumatismo craniano severo. Os braços da garota estavam amarrados e a fita adesiva sobre sua boca, que Joe removeu ao encontrá-la, contaminando ainda mais a cena do crime, né? A autópsia também indicou possíveis sinais de abuso sexual e um pedaço de abacaxi não digerido no estômago. Foi encontrado o DNA masculino desconhecido na roupa íntima da menina. Agora a gente vai falar da autópsia e do abuso prévio. Pois é. A autópsia detalhou um crime de extrema violência física. Como causa da morte, deu como asfixia por estrangulamento associada a trauma crânioencefálico. Uma fratura de 21,5 centímetros no lado direito do crânio e marcas de ligadura. Corda branca no pescoço e pulso direito. E havia evidência de abuso. O relatório confirmou abrasões e sangue na área vaginal. Uma policial que estava lá acompanhando, uma detetive que acompanhou o caso desde o início, a policial Linda Ardit, e esteve presente na autópsia, ela afirmou em entrevista posteriores que havia sinais claros de abuso sexual crônico anterior. Segundo especialistas em relatos da investigação, Joe Biden apresentava lesões que sugeriam agressões sexuais repetidas ocorridas dias ou semanas antes da noite da sua morte. Olha que absurdo essa porra, velho. No estômago da garota foi encontrado abacaxi não digerido, sugerindo que ela comeu pouco antes de morrer, embora os pais negassem ter dado fruta a ela. Mas na bancada, na cozinha, tinha uma tigela com abacaxi. A detetive Linda Ardit e outros investigadores relataram que o corpo de Joe Biden apresentava abrasões na área vaginal, que indicavam não apenas o crime daquela noite, mas possíveis traumas anteriores, como eu disse para vocês. E o garrote, que foi feito com um pedaço de corda e um cabo de um pincel de pintura que pertencia a Patsy, a mãe da garota, demonstrando que o assassino usou objetos dentro da casa. De suspeitos no caso a inocentes, a reviravolta que envolveu o DNA. Por muitos anos, os Ramsey viveram sobre uma nuvem de suspeita. A polícia de Boulder focou quase exclusivamente neles. Eles deram diversas entrevistas logo após o crime. O John e a Patsy deram entrevistas polêmicas, como para a CNN, onde pareciam contidos ou ensaiados para o público, o que gerou uma desconfiança. Em 2008 veio a exoneração. A grande mudança ocorreu quando a promotora Mary Lacey
enviou uma carta oficial à família pedindo desculpas. Novos testes de DNA, tecnologia Taut DNA, encontraram material genético de um homem desconhecido na roupa íntima de John Benet, que não pertencia a nenhum outro membro da família. Atualmente, embora a justiça os tenha exonerado, parte do público e alguns ex-investigadores ainda mantêm teorias contra eles devido às inconsistências do bilhete de resgate. Em 2006, a Patsy não viveu para ver a exoneração oficial da família, tá? Ocorreu a morte da Patsy. Ela faleceu em 24 de junho de 2006, com câncer de ovário. Ela já havia lutado contra a doença anos antes, tá? Mas houve uma recidiva agressiva. O sepultamento ela foi enterrada em Marietta, Geórgia, ao lado da filha de John Benet. As teorias e acusações contra o irmão Burke Ramsey. O Burke, que também é filho da Patsy com o Joe do segundo casamento, sempre foi elemento X do caso, tá? A teoria mais famosa é de que ele teria matado a irmã por um motivo fútil, como uma briga por comida, e os pais forjaram a cena para protegê-lo. A lanterna e o abacaxi. A teoria sugere que Burke atingiu John Benet na cabeça com uma lanterna pesada após ela pegar um pedaço do abacaxi dele. O abacaxi foi encontrado no estômago dela e as impressões digitais do Burke estavam na tigela. Houve um documentário da CBS em 2016, e é bem bizarro mesmo. Se vocês procurarem aí, tem no YouTube, tá? É bizarro mesmo a forma como ele participa daquele documentário lá e fica de sorrisinho lá, é bem estranho. Um especial da TV reuniu alguns especialistas e concluíram que o Burke era o culpado. O Burke reagiu processando a CBS em 750 milhões de dólares por difamação. Só que o caso foi resolvido fora do tribunal com um acordo confidencial, então você tem os valores exatos. A entrevista polêmica do Burke para o Dr. Phil. Em 2016, aos 29 anos, Burke quebrou um silêncio em uma entrevista ao Dr. Phil. E foi o sorriso, como eu comentei com vocês, que mais chocou o público, porque foi quando ele sorria constantemente quando falava sobre a morte da irmã, John Benet. O Dr. Phil e alguns especialistas em linguagem corporal explicaram que aquilo parecia ser um sorriso nervoso. Tira suas conclusões aí. E depois ele fala: ou uma ansiedade social extrema de alguém que viveu traumas profundos e isolamento, mas para muitos telespectadores parecia uma reação fria. Eu não sou especialista em comportamento, então não vou saber dizer, mas que é estranho aquilo é. Eu já vi algumas vezes e confesso, é estranho. Bom, voltando para a família Ramsey, eles não conseguiram permanecer em Boulder por muito tempo, tá? Após o crime. Eles se mudaram da mansão em 97, apenas alguns meses após o assassinato de John Benet. Eles voltaram para a região de Atlanta, na Geórgia, buscando privacidade e o apoio de amigos e familiares distantes da pressão da mídia do Colorado. A mansão de Boulder, onde o crime ocorreu, foi vendida e passou por várias reformas, mas até hoje ela atrai curiosos e turistas de crimes reais. Além do corpo, a cozinha e o porão escondiam itens que alimentam as teorias de ambos os lados, tá? Eu vou falar para vocês agora. Vou começar pelo abacaxi. Uma tigela de abacaxi fresco, esse que foi encontrado na mesa da cozinha. A autópsia revelou que a John Benet tinha abacaxi não digerido no estômago, embora os pais afirmassem que ela foi direto para a cama e não comeu nada. A lanterna. Uma lanterna pesada estava sobre a bancada da cozinha. Muitos acreditam que ela foi a arma que causou a fratura no crânio. O urso de pelúcia. Um urso de pelúcia com chapéu de Papai Noel foi encontrado perto do corpo e sua origem nunca foi totalmente esclarecida pela família. E a mala. Uma mala da marca Samsonite estava posicionada logo abaixo da janela quebrada do porão. O detetive Smith acreditava que o intruso a usaria para levar o corpo, enquanto o detetive Thomas achava que os pais a usaram para simular a fuga. Olha, com todo esse conflito interno da investigação, eu já vou entrar, tá? Nos detetives, e é fundamental falar sobre os dois detetives, porque os dois possuem duas grandes teorias do caso. E eles seguiram caminhos opostos e ambos pediram demissão por não concordarem com os rumos da polícia de Boulder. Vou começar com o Steve Thomas, o defensor da teoria da família, tá? O Steve Thomas era um detetive da narcóticos que foi designado para o caso de homicídio. Ele se tornou o rosto da acusação contra os pais, especialmente contra a Patsy Ramsey. A teoria dele, ele acreditava piamente que a Patsy Ramsey havia matado a filha em um acesso de fúria, provocado por um episódio de enurese noturna da criança, e que o casal forjou o sequestro para proteger a reputação e a família. O conflito. O Thomas criticou duramente o promotor Alex Hunter por não indiciar os pais, mesmo após um júri popular ter recomendado o indiciamento em 99.
Demissão e legado. Ele pediu demissão em 98, escrevendo uma carta de 8 páginas onde acusava o gabinete do promotor de obstruir a justiça. Mais tarde ele escreveu o livro John Benet Inside the Ransom Murder Investigation, que detalha a sua visão dos fatos. Agora o detetive Louis Smith, que tem o defensor, ele é o defensor da teoria do intruso. O Louis Smith era um lendário detetive de homicídios, tá? Ele era aposentado com uma taxa de 90% de sucesso em seus casos. Eu não sou especialista em detetive, mas acho que 90% de sucesso em casa é uma coisa boa, né? Ainda mais pelo que a gente vê por aí. E ele foi chamado como consultor. A mudança de visão. Inicialmente, o Smith também suspeitava dos pais, mas ao analisar as fotos da cena do crime e o corpo, ele mudou de ideia radicalmente. As evidências do intruso. O Smith ele foi o primeiro a apontar detalhes que a polícia ignorou. A janela do porão, marcas que sugeriam uma entrada forçada, porque a janela do porão estava quebrada. E o John não havia consertado. Ele dizia que ia consertar a janela. Não consertou, e é uma merda que deu, né? Provavelmente entraram por ali. O Smith, inclusive, ele fez o teste, ele fez um vídeo que ele desceu, filmaram tudo. Tem esse vídeo aí, muito fácil de achar. Ele desce e prova que dá pra entrar. E ele já era um cara de idade, então dá pra passar por ali, sabe? Então, como vocês podem ver aí. E tem também umas marcas de arma de choque na garota, tá? Ele identificou 2 marcas no corpo que acreditava serem de um taser. Essas que vocês estão vendo aí, usado para subjugar a menina sem gritos. E havia uma pegada desconhecida, uma marca de calçado da marca High-Tech, no porão que não pertencia a ninguém da família. O Smith ele faleceu em 2010, mas antes de morrer entregou uma lista de potenciais suspeitos externos para suas netas e para John Underrace, o irmão da John Benet, o que era mais velho, que continua investigando esses nomes até hoje. Bom, existem diversas teorias e muitos suspeitos. Eu vou separar algumas para vocês aqui. 2 correntes principais no caso são as seguintes. A teoria da família. Suspeitava-se que os pais encobriram um acidente, possivelmente causado pelo irmão Burke por ciúmes, e forjaram um sequestro. Críticos apontam que a caligrafia de Patsy era semelhante do bilhete. Tem a teoria do intruso, que defende que alguém entrou por uma janela quebrada no porão. Agora vamos para os suspeitos. E aqui a coisa fica brava. Gary Oliva. Esse merda aí que vocês estão vendo aí. Um indivíduo com histórico criminal que residia na região de Boulder na época do crime. É foda, né? Ficam deixando os caras com já histórico, um histórico desgraçado igual desse daí, pra fazer merda aí. Porque esse cara foi ser preso depois de anos depois do que aconteceu com o John Benet. Ele é um pedófilo que confessou o crime em cartas, descrevendo-o como um acidente. Houve algumas evidências e confissões, tá? O Oliva tornou-se figura central em diversas reportagens após enviar cartas da prisão onde ele alegava o envolvimento no caso. Ele também possuía recortes e fotos relacionados a vídeo. Contudo, algumas análises laboratoriais de DNA não confirmaram suas alegações. Não foram encontradas provas físicas que o colocassem dentro da residência na noite do ocorrido. Joe Mark Carr, esse cara é bizarro, esse cara é xarope, mano. Dá até raiva de olhar pra esse maluco. Se vocês procurar, tem um documentário recente, inclusive acho que ele aparece no documentário recente da Netflix, que eu assisti, acho que 1 ou 2 anos atrás que saiu. Eu já vi todos os documentários, mas tem alguns anos que eu vi os documentários. Eu não revisitei os documentários, porque eu tava com um pouco de pressa pra... Já tem um tempo que eu tô querendo fazer o canal, então eu tava um pouco atrasado. Muito atrasado. Então eu não... Mas esse cara aparece quase todos os documentários. Ele foi entrevistado, ele insiste que ele tava lá e tinha mais gente com ele. Esse cara é louco, velho. Eu não sei. Porque nada indica que ele tava lá, assim, questões de provas físicas, entendeu? Inclusive quando pegaram ele tava em outro país. Aí foi deportado pra cá. Pra cá não, pros Estados Unidos. Foi deportado lá pros Estados Unidos. Mas o cara é bizarro, bizarro. Inclusive ele nem tá usando esse nome mais, hein? John Mark Carr. Confessou falsamente em 2006, mas foi descartado por falta de provas físicas. Ele é uma das figuras mais bizarras e controversas desse caso, tá, gente? Ele foi a única pessoa presa formalmente pelo crime em 2006, após uma série de confissões detalhadas que ele mandou por e-mail a um professor de uma universidade do Colorado. Aí houve a prisão e a inocência, né? Ele foi detido em Bangkok, na Tailândia, em agosto de 2006, após afirmar envolvimento na morte da John Benet. No entanto, as investigações rapidamente descartaram sua participação. Houve os testes de DNA, e esses exames genéticos comprovaram que o DNA dele não correspondia ao material encontrado na cena do crime.
O álibi foi confirmado. Documentos e testemunhos indicaram que no período do crime, em dezembro de 96, o cara estava com a família em outro estado, longe de Boulder, Colorado. E também teve a falta de evidências físicas, né? Que continham inconsistências graves que as declarações dele continham inconsistências graves que não batiam com os dados da perícia e da autópsia. Em alguns documentários e algumas menções recentes, o interesse pela figura dele ressurgiu com produções recentes que analisam o impacto de sua confissão falsa na investigação. Produções recentes do True Crime revisitam o caso para explicar como a atenção da mídia e das autoridades foi desviada por ele, o que é frequentemente citado como um dos momentos mais mediáticos e frustrantes da história do caso. Mano, o cara atrapalhou a porra toda. Em podcast e entrevista, lançado entre 24 e 25, foram analisadas comunicações antigas e novas declarações atribuídas a ele. Essas produções focam no perfil psicológico de indivíduos que confessam crimes que não cometeram e no comportamento errático que esse imbecil teve e manteve ao longo dos anos. Alguns relatos indicam que ele adotou novas identidades, como falei para vocês, como Alexis Reich, e busca viver longe do escrutínio público, ocasionalmente emitindo comunicados sobre sua privacidade. Esse cara quer atenção, esse cara é ridículo. Véio. Embora legalmente inocentado por prova de DNA, a trajetória de John Mark Karp permanece como um capítulo significativo sobre os desafios de desinformação em casos criminais de grande repercussão. Tá? Agora vou passar para vocês algumas informações detalhadas sobre outros suspeitos notáveis do caso da JonBenét Ramsey. Tá? Michael Helgott. Esse cara, frequentemente ele é mencionado em teorias que envolvem a presença de um invasor. Ele era um eletricista de 26 anos que trabalhava em uma propriedade próxima à residência dos Ramsey. Houve investigação em algumas circunstâncias aí, tá? O Helgott faleceu em fevereiro de 97, um pouco depois que a JonBenét. O momento da morte dele gerou discussões entre os investigadores, pois ocorreu pouco tempo após as autoridades de Boulder indicarem avanços na investigação. Embora a causa oficial tenha sido registrada como suicídio, algumas teorias alternativas foram levantadas por pessoas próximas ao caso. Alguns relatos indicam que ele possuía calçados de uma marca específica que guardavam semelhanças com marcas encontradas na cena do crime. E houve menções sobre a posse de equipamentos que poderiam ser compatíveis com marcas encontradas no corpo da vítima. Alguns depoimentos sugeriram que ele esperava receber uma quantia financeira significativa na época, valor que alguns associaram ao pedido de resgate. Um cara para que ele trabalhava comentou isso. E esse cara era um lixo, tá? Se eu fosse colocar algumas coisas que esse cara fez aqui, vocês vão ficar mais enojados ainda com toda essa situação aí, com toda essa história. Esse cara é um merda. Foi tarde. Desfecho técnico. Apesar das suspeitas levantadas por investigadores particulares, os testes de DNA realizados posteriormente não estabeleceram uma ligação entre Helgott e o material genético coletado no local, tá? Agora esse daqui é bizarro. Bill McReynolds. Esse McReynolds, ele era um professor aposentado que tinha contato com a família Ramsey, tendo atuado como Papai Noel nas festas de Natal na residência. Devido ao seu acesso à casa dias antes do crime e às coincidências trágicas em sua própria história familiar, que eu vou contar para vocês, ele foi interrogado pelas autoridades. Ele e a esposa colaboraram integralmente com as investigações, tá? Fornecendo amostras biológicas de caligrafia. As autoridades o excluíram formalmente da lista de suspeitos antes de seu falecimento em 2002. No contexto dessas investigações sobre o caso de JonBenét, a família de Bill McReynolds, que costumava atuar como Papai Noel em festas da comunidade, foi alvo de escrutínio devido a uma série de paralelos situacionais e cronológicos que chamaram a atenção das autoridades. Teve uma coincidência de datas, tá? Esses investigadores eles observaram que o incidente traumático envolvendo a filha de McReynolds ocorreu em 26 de dezembro de 74. A JonBenét morreu em 26 de dezembro de 96, tá? Isso ocorreu exatamente 22 anos antes da data em que o corpo da JonBenét foi descoberto. A Janet McReynolds, esposa do Bill, havia escrito uma peça de teatro anos antes que apresentava temas semelhantes a certos aspectos do crime de Boulder, o que foi considerado uma coincidência notável pela polícia. Essa investigação e exoneração... Bom, eu falei para vocês, o Bill e a Janet McReynolds cooperaram integralmente com as autoridades, fornecendo amostras de DNA, cabelo, caligrafia. As análises forenses confirmaram que o DNA do Bill não correspondia ao material encontrado na cena do crime, e ele foi oficialmente descartado como suspeito antes de falecer em 2002. Agora eu vou contar para vocês o bizarro incidente envolvendo a filha do Bill McReynolds, tá? O Papai Noel.
Ele é citado frequentemente devido a coincidências sombrias com o caso do John Bennett. O crime ocorreu em 26 de dezembro de 74, exatamente 22 anos antes do corpo da John Bennett ser encontrado. Agora vamos para o incidente que ocorreu em 74. Frequentemente ele é discutido por investigadores devido a certas correlações temporais e temáticas com o caso. Tá? Os fatos documentados sobre o ocorrido em Longmont, Colorado, são os seguintes. Em 26 de setembro de 74, a filha do McReynolds, então com 9 anos, foi sequestrada junto com uma amiga. Durante o trauma, a filha do McReynolds foi forçada a testemunhar o abuso sexual de sua amiga pelas mãos do sequestrador. Mano, olha que terrível isso, véio. Olha que nojento, que filho da puta esse maluco. E olha o que aconteceu. Algumas fontes e discussões em fóruns de crimes reais sugerem que ambas podem ter sofrido abusos, mas o relato mais documentado em reportagens, como as do Daily Camera e do Chicago Tribune, enfatiza que a filha dele testemunhou a violência contra a amiga. O desfecho disso tudo aí foi que ambas as crianças foram encontradas vivas e libertadas, mas esse criminoso ele nunca foi capturado. Na época, o responsável pelo crime não foi identificado ou capturado pelas autoridades e segue até hoje. É foda. E cara, tem uma peça de teatro escrita pela Janet McReynolds intitulada A Rube, e é um dos elementos mais perturbadores e surreais da teoria do intruso, tá? Ela serviu como um mapa de suspeita para os detetives por causa das coincidências temáticas com o crime de John Bennett. O enredo dessa peça, dá só uma olhada. Escreveu a peça anos antes do crime de 96. A história era baseada no caso real de Silva Likens, uma adolescente torturada e morta em 65. Mas a Janet adicionou elementos ficcionais que gelaram o sangue dos investigadores. Na peça, uma jovem mantida em cativeiro, torturada e morta em um porão. Havia referências a mensagens escritas ou deixadas pelo agressor, o que remetia ao bilhete de resgate de 2,5 páginas encontrado nas casas do Ramsey. E a peça explorava temas de abuso físico e humilhação de uma criança, refletindo o que a autópsia de John Bennett revelaria mais tarde. E havia uma obsessão da Janet pela data, tá? Ela mostrava uma fixação pela data de 26 de dezembro devido ao trauma que a própria filha dela sofreu em 74. E os investigadores notaram que a Janet frequentemente mencionava que aquela data era maldita para sua família. E o fato de John Bennett ter sido encontrado morto exatamente nessa data em um porão com sinais de abuso fez com que a polícia de Boulder acreditasse que Janet e o Bill poderiam ter ensinado a peça na vida real. Ou que o crime seria uma espécie de ritual de aniversário do trauma deles. Em relação a isso, o detetive Steve Thomas, que defendia a teoria da família, e outros investigadores interrogaram o casal McReynolds exaustivamente. Eles analisaram o roteiro da peça palavra por palavra, buscando frases que coincidissem com o bilhete de resgate. O teste de caligrafia. A Janet foi submetida a testes de caligrafia rigorosos, pois o bilhete de resgate era incomumente longo e parecia ter sido escrito por uma mulher ou por alguém tentando imitar uma caligrafia feminina. Agora você me pergunta por que eles foram inocentados, né? Apesar dessas coincidências literárias e temporais serem quase inacreditáveis, a ciência prevaleceu. O DNA do Bill e da Janet não correspondia ao DNA masculino encontrado na roupa da John Bennett. Tá? E a caligrafia. Especialistas em grafoscopia não conseguiram ligar a escrita da Janet ao bilhete de resgate, e embora alguns especialistas independentes tenham dito que havia semelhanças, a polícia não considerou prova suficiente. O casal cooperou totalmente, não havia evidências físicas de que eles estiveram na mansão dos Ramsey naquela noite. A história dos McReynolds é o exemplo perfeito de como o suspeito pode parecer culpado no papel por causa de uma peça de teatro ou uma data. Mas pode ser inocente na biologia. Será? Essa aqui também é Linda Hoffman Pug, sei lá. Como governanta da família, ela tinha conhecimento detalhado da planta da casa e da rotina dos Ramsey. Ela foi investigada devido a possíveis motivações financeiras e proximidade com a família. Embora tenha sido submetida a exames de caligrafia e interrogatórios, nenhuma evidência concreta conectou ao crime. E ela sempre negou qualquer participação, tá? O pai da rival. Essa foi uma investigação de campo, tá? Em alguns documentários recentes, inclusive eu assisti, investigadores se focaram em pais que tinham acesso aos bastidores do concurso. O cara era bizarro, mano. E um desses nomes que surgiu em investigações de deveres foi de um pai cujo nome é frequentemente mantido sob iniciais por questões legais em alguns documentários. E eu tentei achar o nome desse cara e não achei, cara. Eu fiquei uma hora tentando achar o nome desse cara. E realmente não aparece o nome dele também no documentário. Eles usam uma espécie de N-Do. Então,
Não tem. Mas o cara é bizarro. Se você procurar aí, acho que foi na investigação Discovery que eu vi, o cara é bizarro. Ele até passa, acho que é por um teste lá pra falar a verdade lá e parece que é dar lá que ele não. Ou alguma coisa de, não, foi DNA também, pegaram o DNA dele. Acho que foi os dois, DNA e teste de verdade. E demonstrar um comportamento obsessivo, não apenas com o sucesso da própria filha, mas com a imagem da John Benet. Teve uma mão aí, se eu não me engano, a filha dele ganhou dessa vez. E o cara gritava, ele gritava, feito um louco. Todo mundo achou estranho, sabe? Inclusive o pai da John Benet fala sobre isso. Ele falou, nossa, o cara gritava, sabe? Quando, vamos supor que só John Benet ganhava diversos concursos, aí quando alguém finalmente ganha, dá aquela surtada, tipo, ah, consegui, ganhei. Uma parada assim, uma coisa louca. A teoria é que o assassino poderia ser alguém do meio, que sentia inveja do sucesso financeiro dos Ramsey ou do domínio de John Benet nos palcos. E o detetive de campo geralmente foca na caligrafia do suspeito e na sua localização na noite do crime. O Glenn Meyer, o vizinho do porão. Cara, esse cara também é bizarro. Tá aí o maluco aí. Esse cara foi investigado por detetive de documentários. Esse homem ele morava do outro lado da rua, que na época passava por dificuldades financeiras extremas. E ó, pode ver, é pertinho. A pista. Myers estava na casa de um vizinho à festa de Natal na noite do crime. Chama a atenção dos detetives de campo é que ele costumava ir ao porão da casa dos vizinhos para lavar a roupa, o que demonstraria familiaridade com layouts de porões daquela vizinhança. Teve o bilhete. Os especialistas em linguagem tentam ligar o vocabulário cinematográfico do bilhete de resgate ao perfil do Meyer, que era fã de filmes policiais. Agora tem esses daqui, cara. O instrutor de dança e os fotógrafos. As investigações de campo recentes também visitaram fotógrafos e instrutores que trabalhavam nos concursos de beleza. A ideia de que o assassino era um voyeur, que seguia de um menino de concurso em concurso, esse era o foco. E detetives de campo buscaram registros de hotéis e voos de homens que seguiam o circuito de Miss Infantil no Colorado naquela época. O suspeito do concurso e o fotógrafo. Embora o documentário mencionasse que a pai de outras competidoras ficavam assustados com certas figuras do concurso, como eu falei pra vocês, esses caras são bizarros. O foco principal de investigação de campo recai sobre Rain Simmons. Porque, cara, isso é uma coisa que a menina ela faz com a mãe dela, né? Até o Joe Ramsey ele fala que isso era uma coisa da Patsy com a John Benet. Ele falou isso em diversas entrevistas. Era um momento em que elas se conectavam, porque a Patsy já havia sido, né, Miss, e a John Benet tava começando. E o que esses caras estão fazendo lá, cara? São garotinhas dançando lá. Eu sei que muita gente vai falar, mas isso é normal. Que normal, caralho, mano. Isso não é normal, porra. O pai que coloca uma filha pra isso é um filho da puta, mano. Porque isso já é perigoso. O que o cara tem que fazer é ir lá e buscar. Nem fotógrafo tinha que ser homem num bagulho desse. Tinha que ser mulher. Começa por aí já. Não tô falando que mulher também não faz merda, né? Mas o documentário mencionasse que os pais de outros competidores ficam assustados com certas figuras no concurso. O foco principal dessa investigação de campo recaiu sobre o Randy Simmons, tá? Ele era um fotógrafo profissional que trabalhava no circuito de Misses Mirins. E tirou fotos artísticas assustadoras da Joe Benet pouco antes da morte dela. Ele era conhecido por circular nos bastidores e possuía um acervo imenso de fotos de crianças e poses adultas. Ele se tornou um dos principais alvos da teoria do intruso. Em 98 ele foi preso em um caso não relacionado, exibicionismo. Mas seu DNA não correspondeu ao material encontrado na cena do crime, o que o removeu da lista oficial de suspeitos. Por exibicionismo você já deve imaginar, né? Falei para vocês, eles ilustram a complexidade das linhas de investigação seguidas ao longo das décadas no esforço para solucionar este caso, tá? Você pode ver que corre para pedófilo, é pedófilo para todo lado nessa porra e recai sobre a doméstica deles, ex-doméstica deles, o Papai Noel da família, aí vai pro tarado, aí vai para outro tarado, aí vai pro vizinho louco, fã de filme, policial.
E o psicopata lá que tava na casa do caralho mandando e-mail. Arma de choque. Agora a gente vai falar sobre uma suposta arma de choque, tá? Vocês estavam esperando eu falar disso aí, né? A marca de uma suposta arma de choque, de um taser, no corpo da JonBenét é um dos pontos mais divisivos entre os investigadores e uma das bases da teoria do intruso. Mas eu vou ser sincero com vocês, aquilo é arma de choque, porra. Não é possível. Porque os caras colocaram que foi o aí do caso do intruso, ele disse que era o taser mesmo aquilo, cara. O cara, porra, investigador aí há 1000 anos, né? Só que assim, o outro falou que era um brinquedo tipo Lego, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas mano, não tá. Não é. Aquilo é taser, porra, não tem como ser Lego. E tem duas ainda, com as mesmas distâncias. Ó, os detalhes técnicos controversos, tá? Sobre isso. A descoberta dessas marcas foram durante a autópsia. O legista John Mayer encontrou 2 marcas abrasivas avermelhadas, uma no rosto, perto da mandíbula, e outra nas costas da menina. As marcas estavam separadas por uma distância exata de cerca de 3,5 centímetros, e eram pequenas marcas retangulares paralelas, que vocês estão vendo aí. A teoria do Louis Smith, é a do intruso. Ele foi o maior defensor dessa evidência. Ele acreditava que o assassino teria usado um taser para subjugar um taser. O assassino teria usado um taser para subjugar a JonBenét silenciosamente enquanto ela estava em sua cama, explicando por que ninguém na casa ouviu os gritos. E o Smith comprou um modelo de taser da marca AirTaser e demonstrou que os eletrodos tinham exatamente a mesma distância das marcas encontradas no corpo da vítima. Ele chegou a testar um aparelho em tecidos e em si mesmo para provar que o padrão de queimadura era idêntico, tá? Agora a teoria do Steve Thomas. Eu vou falar porque eu tenho que falar para vocês, mas os investigadores que acreditavam na culpa da família descartaram a arma de choque como explicação doméstica, tá? Eles argumentaram que as marcas não eram de um taser, mas sim de peças de um kit de construção de metal, um brinquedo Kinex, que pertencia ao irmão Burke. No porão, algumas peças de Kinex foram encontradas, tá? Perto de onde o corpo dela foi descoberto. A teoria era de que JonBenét teria sido pressionada contra essas peças durante o incidente ou que elas foram usadas para cutucar o corpo. Eu não sei como ela cutucar o corpo ia deixar aquilo lá, porque, mano, aquilo aparentemente é marca de arma de choque, né, mano? Vocês, por favor, deixa nos comentários o que vocês acham a respeito disso, porque eu tô ficando louco. Ó, e tem um debate dos especialistas, né? Contra o taser, né? Alguns deles, especialistas em armas de choque, afirmaram que para deixar marcas tão claras, o taser precisaria ser pressionado contra a pele por vários segundos, o que causaria contrações musculares violentas e barulhos altos, o estalo elétrico, algo que os pais dizem não ter ouvido. Além disso, as marcas não apresentavam as queimaduras internas típicas de alta voltagem. Mas se ela estava no porão, eles estavam lá em cima do quarto, e depois de provavelmente uma noite exaustiva de Natal, não sei se eles escutariam, né? E o pessoal que foi a favor do taser. Outros patologistas independentes afirmaram que as marcas de Kinex não explicariam a profundidade e a colaboração simétrica encontrada na face e nas costas. Eu também não consigo... Eu não sou especialista, mas... Dá uma olhada aí no brinquedo aí e fala pra mim. Bom, agora vamos para as novidades do caso. Porque eu tenho certeza que vocês estão esperando esse momento. O status em 2026. Com os novos avanços tecnológicos, os investigadores estão tentando realizar análises microscópicas e químicas nas amostras de tecido preservadas, se ainda disponíveis, para buscar resíduos metálicos e evidências de corrente elétrica de alta voltagem que confirmariam o uso de um taser. Tá? Nos dias de hoje, entre 2024 e 2026, houve umas novas investigações, tá? Em dezembro de 24, a polícia de Boulder ela prometeu retomar as investigações usando tecnologias avançadas de DNA para identificar o perfil do desconhecido encontrado em 96. Com os avanços tecnológicos, em janeiro de 26 foi confirmada uma nova era na investigação com o reteste de evidências antigas e consultas a especialistas externos para resolver o caso até o final de 25 e início de 26. Ramsey foram formalmente exonerados por DNA em 2008, embora a opinião pública continue dividida.
A Patsy Ramsey faleceu em 2006 devido a um câncer. Vamos lá, vou explicar para vocês agora. Esses avanços tecnológicos estão em uso, tá? Bom, a genealogia genética investigativa, a IgG, ela é a principal aposta para 26, tá? A técnica utiliza bancos de dados públicos e ancestralidade para encontrar parentes do dono do DNA desconhecido, permitindo que a polícia construa árvores genealógicas até chegar no suspeito. Essas novas sequenciações de DNA, eles usam itens considerados inconclusivos por conterem misturas de DNA, como o material 50-50 encontrado na roupa íntima. Estão sendo reanalisados com tecnologias que conseguem separar perfis genéticos mistos de forma muito mais precisa do que há 10 anos. E a IA investigativa. Em outubro de 25, pouco tempo, foi anunciado o uso de ferramentas de inteligência artificial para analisar as mais de 21 mil pistas acumuladas em 30 anos, buscando padrões que detetives humanos possam ter perdido. O status do reteste e as evidências. Andamento atual. Em dezembro de 25, recente agora, o chefe de polícia Stephen Redfair confirmou que novas evidências foram coletadas e itens antigos do porão foram retestados. E a respeito do garrote, o Joe Ramsey e os seus advogados se impressionaram especificamente pelo teste de DNA nos nós do garrote, a arma do crime, acreditando que o assassino deixou células epiteliais ao apertar as cordas. Tá tendo colaboração externa também, tá? O caso saiu do controle exclusivo da polícia local, agora conta com o Colorado Cold Case Review Team, um painel de especialistas independentes que revisou todo o arquivo do caso e entregou recomendações prioritárias de teste. Quando vai ter uma data de divulgação das informações? Não existe uma data exata no calendário para a solução final, mas as autoridades de Boulder especialistas em DNA indicaram que o objetivo é ter respostas definitivas até o final de 25 e início de 26, tá? Esse é o cronograma estimado. Já estamos em março. Próximo marco. A polícia de Boulder emite atualizações anuais detalhadas em dezembro, próximo ao aniversário do crime. No entanto, por ser uma investigação aberta em curso, eles não divulgam resultados parciais para não comprometer um possível julgamento futuro. O Joe Ramsey expressou otimismo agora em janeiro de 26, afirmando que a investigação entrou em uma nova era de cooperação tecnológica. Essa tecnologia está transformando o caso do John Benet Ramsey. Ela é a genealogia genética investigativa, a IgG, que eu comentei com vocês, tá? Houve alguns outros casos famosos aí que foram solucionados recentemente usando exatamente essa técnica, tá? Eu vou falar alguns para vocês daqui a pouco. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a genealogia genética. Diferente dos testes de DNA tradicionais que buscam as correspondências exatas em bancos de dados criminais como codes, a genealogia genética ela busca parentes distantes em bancos de dados públicos de ancestralidade, como o GEDmatch ou Family Tree DNA. Os investigadores eles criam um perfil genético detalhado do suspeito a partir de evidências da cena do crime. E o sistema identifica primos de segundo, terceiro ou quarto grau que compartilham DNA com o criminoso. Genealogistas constroem a árvore genealógica dessas pessoas até encontrar um ancestral comum e depois desce até um indivíduo que se encaixe no perfil, idade e localização na época do crime. Alguns casos que aconteceram e foram resolvidos por isso. Teve o assassino do Estado Dourado, o Golden State Killer, o caso mais famoso esse, tá? O Joseph James DeAngelo foi preso em 2018 após 40 anos de crimes na Califórnia. 40 anos. A polícia usou o DNA de uma cena de crime para encontrar um primo de terceiro grau em um site de genealogia e afunilou a busca até ele. Teve o caso do menino na caixa. Isso foi recente, tá? Um mistério de 65 anos. Eu falo que foi recente resolvido. Foi resolvido em 2022. Através da genealogia genética, a polícia de Filadélfia finalmente identificou a criança como Joseph Augustus Zarelli, dando um nome à vítima e localizando seus pais biológicos décadas depois. E teve também o assassino do copo de café. Em 2022, um homem foi preso pelo assassinato de Lindy Sue Pickler, ocorrido em 75. Mais de 50 anos atrás aconteceu isso aí. A polícia usou o DNA de um copo de café descartado pelo suspeito para confirmar a compatibilidade identificada via genealogia. O que dá para esperar para o caso do John Benet?
A polícia de Boulder confirmou que está aplicando essas mesmas técnicas, tá? A expectativa é que se o DNA encontrado na roupa íntima da John Benet pertencer ao assassino, a IGG possa finalmente revelar a identidade dele, quase 30 anos depois, mesmo que ele nunca tenha sido preso antes. Agora eu vou soltar pra vocês umas teorias da conspiração aí que rolaram aí, tá? Cara, teve uma bizarra aí agora do Jeffrey Epstein recente, tá? Ações que conectam Jeffrey Epstein ao caso da John Benet Ramsey. Bom, essa daqui é bizarra. Jeffrey Epstein. As alegações que conectam Jeffrey Epstein ao caso da John Benet Ramsey são consideradas teorias da conspiração sem evidências verificadas. Alguns rumores recentes ganharam forças nas redes sociais, especialmente no TikTok, após a divulgação de novos documentos do Departamento de Justiça do ZOA em janeiro e fevereiro de 26. As principais informações sobre essas notícias são essa foto que vocês estão vendo. A teoria surgiu a partir de uma fotografia encontrada na residência do Epstein em Nova York, que aparece nos arquivos oficiais, tá? Essa imagem ela mostra uma menina loira sentada nos ombros de Epstein. É bizarro isso daí, né, cara? Isso é... dá um ódio isso daí. No entanto, o rosto da criança está totalmente redigido, censurado, dos documentos públicos. Internautas alegaram que as roupas e a aparência da menina assemelham-se a fotos conhecidas de John Benet, como essa. Mas investigadores especialistas afirmam que se trata de vestimentas genéricas da época e que não há confirmação da idade da criança. Acho que esse negócio de vestimenta genérica da época não existe, né? A alegação sobre a Ghislaine Maxwell, né, que era parceira do Epstein. Alguns vídeos virais também sugeriram que Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, teria estado presente na festa de 6 anos da John Benet em 96. Não existem registros fotográficos ou depoimentos que comprovam essa presença. Eu vi um videozinho lá que aparece uma mulher morena assim, parece bastante com ela assim na época de costa, mas a mulher nem chega a se virar, então o John Ramsey respondeu tudo isso, tá? Ele negou veementemente qualquer ligação, classificando as teorias como cruéis e fruto de desinformação ou uso de inteligência artificial. Vi essa entrevista dele. Ele afirmou ao TMZ que não há absolutamente nenhuma verdade nas alegações e que nunca foi cliente ou amigo do Epstein. O status dessa investigação, a polícia de Boulder, Colorado, continua investigando o assassinato da John Benet de 96, focando em novas tecnologias de DNA e entrevistas recentes, sem mencionar qualquer relação com a rede de tráfico sexual de Epstein. Até esse momento, nenhum documento oficial ou autoridade judiciária estabeleceu qualquer vínculo real entre os dois casos, tá? Katy Perry. Olha, as notícias recentes envolvendo a Katy Perry e John Benet Ramsey referem-se à reação da cantora a uma teoria da conspiração bizarra que circula na internet há mais de uma década. Com certeza você já bateu com isso daí, se você conhece esse caso, você já deu de frente com isso em algum momento. Em março de 25, no ano passado, a Katy Perry comentou publicamente sobre o assunto pela primeira vez em anos, gerando uma nova onda de repercussão. O que aconteceu foi o seguinte: criada originalmente em 2014, essa teoria alega que o assassinato da John Benet em 96 foi uma farsa e que a menina teria crescido para se tornar a estrela pop Katy Perry. Os defensores da ideia usam semelhanças físicas, como o formato das sobrancelhas e da mandíbula, como supostas provas. Em uma reação recente, em março de 2025, a Katy Perry respondeu a um vídeo gerado por IA no Instagram que mostrava o rosto da John Benet se transformando no dela. Com um tom irônico, ela comentou: "Espera, eu sou?" Devia ter ficado lá no espaço, né? Devia ter virado astronauta, né? Fatos que desmentem, tá? A teoria não possui base factual. A Katy Perry nasceu em 84 e tinha cerca de 12 anos quando a John Benet, que nasceu em 90, foi assassinada aos 6 anos em 96. E além disso, as duas têm pais biológicos diferentes e amplamente conhecidos pelo público. Essa resposta da Katy Perry foi vista por muita gente como uma forma de debochar de um rumor antigo, tá? Embora alguns críticos considerem o tópico sensível devido à natureza trágica, óbvio, do crime real. E eu não assisti esse filme, tá? Então eu peguei spoiler. Eu posso acabar passando spoiler pra vocês, mas eu acho que a maioria de vocês já deve ter assistido, né? Inspiração para um filme de terror recente, tá? Longless. Osgood Perkins, responsável pela direção de Longless, ele contou que um detalhe particular da história real o inspirou para o filme. Em entrevista ao perfil oficial do filme no Instagram, Perkins contou que a inspiração para a história de terror levada ao cinema foi o caso envolvendo a John Benet. O crime contra John Benet aconteceu próximo a Natal e, como presente à filha, seus pais haviam encomendado uma boneca da garota em tamanho real, que estava vestida como uma menina e guardada em uma caixa de papelão no porão.
ele falou sobre o crime da John Benet. E essas foram as palavras dele, tá? Sua filha era uma boneca que eles vestiam e eles tinham uma boneca de sua filha que já era uma boneca. Então ela é assassinada dessa forma louca e as bonecas dormindo no porão. Alguma coisa nisso tudo começou a fazer sentido para mim. Esse é o Oscar Perks, tá? Ariana Grande. Cara, esse daqui na Ariana Grande é nojento, velho. Que mina sem noção. A polêmica envolvendo a Ariana Grande, mais uma, e o assassinato da John Benet Ramsey ocorreu em julho de 2019, eu lembro disso, hein? E gerou uma forte onda de críticas à cantora por sua falta de sensibilidade em relação à morte trágica da criança. O comentário dela, o que aconteceu? A polêmica começou quando um amigo próximo da Ariana, o Doug Middlebrook, postou no Instagram foto de uma capa de jornal com o rosto da John Benet e a legenda: ninguém fez mais capas de revista, né? O que eu queria dizer? A Ariana comentou na postagem: mal posso esperar para que se seja o seu visual de Halloween. Filho da puta, né? Houve uma reação do público, óbvio, né? Os internautas reagiram imediatamente com indignação, apontando que a John Benet foi uma criança de 6 anos brutalmente assassinada, que sua morte não deveria ser tratada como piada ou fantasia de Halloween, né? Muitos escreveram o comentário como cruel, nojento e imaturo. Aí ela fez um pedido de desculpas, né? Após essa repercussão negativa, ela deletou o comentário e publicou um pedido de desculpas no Twitter, atual X. Ela afirmou que entendeu que a piada não era nem um pouco engraçada e que agiu de forma impensada. A justificativa dela, né? Em tweets deletados posteriormente, ela sugeriu que o uso de humor ácido era um mecanismo de defesa para lidar com temas sombrios, mas agradeceu aos fãs por chamarem sua atenção sobre o erro. Últimos detalhes importantes. Bom, deve estar se perguntando o destino da mansão, né? A casa de Boulder era localizada na 755 15th Street, foi colocada à venda várias vezes ao longo dos anos, inclusive por quase 7 milhões em 2023, 7 milhões de dólares. Muitos compradores existem devido ao histórico sombrio e ao fluxo constante e curioso. E tem mesmo. O estado de John Ramsey. O pai da John Benet hoje ele está com 82 anos e ele dedica seus últimos anos de vida a pressionar o governo do Colorado para que casos de crianças desaparecidas e assassinadas tenham prioridade total em testes de DNA. Tá? Ele afirma que não quer morrer sem saber que tirou a vida de sua filha. A promessa de 2026 da Força Tarefa, criada em 24, prometeu que os resultados dos testes mais complexos seriam finalizados e revisados até o primeiro semestre de 26, agora. Bom, eu me deparei com uma informação de evidências seladas. Tem uma informação que rola aí que cerca de 99,5% das evidências físicas reais do caso, elas permanecem sob sigilo judicial ainda, tá? Então, se a gente tem um bololô de informação que a gente tem muita coisa, mano. Então eles têm com que trabalhar isso. Acredito que eles vão chegar lá. E assim que chegar eu trago pra vocês aqui tudo certinho, tá? Seja num shorts rápido e depois eu faço um vídeo por cima, mas eu tô acompanhando aí. E vou trazer pra vocês certinho quando for divulgado. Bom, 30 anos se passaram e o nome da John Benet Ramsey continua ecoando como o maior símbolo de um sistema que falhou. Falhou na preservação da cena do crime, falhou a julgar a família antes das evidências e falhou ao deixar um assassino solto por décadas. Nós estamos indo para 30 anos. Isso aconteceu em 96, cara. Dezembro de 96. Mas o cenário agora em 2026 é diferente, tá? O que era impossível em 96, que é identificar um culpado através de um fragmento invisível de DNA de um primo distante em uma árvore genealógica, hoje é a nossa maior arma. Com a genealogia genética e os novos retestes nos nossos garrotes, o cerco está se fechando. Esperamos, né? Seja a confirmação de um intruso que o mundo nunca conheceu ou a prova final de um segredo doméstico, a ciência está prestes a dar a John Benet que o sistema lhe negou por 30 anos, na verdade. O relógio está correndo e o desfecho deste mistério pode estar a apenas um clique de distância nos laboratórios de DNA. E hoje a gente fica por aqui. Quero agradecer imensamente você que acompanhou, ficou até aqui agora comigo. E é isso. Se puderem, se inscrevam, curtam, se curtiram. E comenta aí, quero saber sua opinião a respeito disso daí.
Mas a respeito da John Ramsey é uma tragédia, né? A menina que tinha um futuro muito provavelmente brilhante pela frente, sendo tirada assim do mundo com 6 anos de idade, a vida inteira pela frente, de uma forma terrível, terrível. E é isso, eu vejo vocês amanhã.